Amém? Vocês conseguem fazer forte mesmo, hein? Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Olhadinha para quem está do teu lado e diga: você não tinha mais o que fazer, não? Fala para quem está do teu lado e diga assim: ó, você não percebeu que está chovendo? Não viu que está frio? Está chovendo, está frio, domingão, e você vem para a igreja. O que você tem na cabeça? Perguntinha. Ai, o diabo fica endemoniado, irmão. Eles não acreditam que com chuva, com frio, domingão, pode passar uma noite da vigília. E esses lazarentos levantou, saiu de casa e veio, e vão para a igreja mesmo, não acredito. Glória a Deus. Nós tinha muita coisa para fazer. Nós tinha um sofá gostoso, né, Cláudio? Eu gosto do meu sofá, irmão. Eu gosto. Aliás, passei a tarde nele hoje. Nós tinha um sofá gostoso, nós tinha a cama, nós tinha TV, Netflix, fantástico. Ainda passa fantástico, né, no domingo, né? Tinha tanta coisa. Mas nós escolhemos estar na casa de Deus. Amém? Então, você merece um abraço, um aperto de mão pelo menos. Você que está aí do lado dessa pessoa, desse valente, dessa valente, diga parabéns, Deus te abençoe. Diga, você merece um aperto de mão, você merece. Você é um vencedor. Diga, você é uma vencedora. Glória a Deus. Que não, Jacaré. É capaz que nós vai perder mesmo para a chuva, para o frio. Você está ficando louco. Nós vamos na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores ao Senhor, para entregar a Ele a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso coração. Amém? Amém? Para a gente ganhar tempo, vamos lá, pega a tua Bíblia, abre o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis 18, 30. Deus me abençoar, vou conseguir chegar até o final da mensagem. Um pouquinho de voz ainda. Estava na vigília essa madrugada, glória a Deus, fui pregar lá na vigília. Os caras cometeram um erro lá na vigília, irmão. Perguntei quanto tempo, você fica à vontade, pastor. Disse, então tá bom, peguei o microfone meia-noite, larguei 2 horas da manhã. Não foi tanto. Era 1h59. Era 1h59. Ai. Mas os caras não botam nem o relógio. Quando fui olhar no relógio, era 1h20. Era para ter 1 hora o meu horário. Mas foi bom. 1 Reis 18, 30. Aí hoje, 8h30 da manhã, um culto abençoado que Deus deu para a gente aqui. Foi top também. Se você está se sentindo vencedor, imagina quem veio de manhã, irmão. Foi top. 18, 30. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, estou procurando. Não falou, mas está procurando, hein? 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Diga assim comigo: Elias restaurou o altar. E ele de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. O rego ele encheu
do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém? Pai, fala conosco, pela Tua palavra, através da Tua palavra. Fala o nosso coração, meu Deus, ministra sobre nós. Nós não apenas queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos mais de Ti, Deus. Por isso deixamos a nossa casa. Por isso, Deus, diante de tantas oportunidades que tivemos, nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos estar na Tua casa, estar na Tua presença. Portanto, fala conosco agora, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Enquanto você se assenta, quero mandar um abraço para o nosso amigo Kennedy, que está nos acompanhando lá pela internet. Estamos transmitindo para ele poder participar lá. Deus abençoe, você é um vencedor. Amém? É nóis, mano, fica firme aí, em nome de Jesus. Ó, o povo de Israel estava se desviando, estavam se perdendo, estavam indo atrás de Baal. Baal, um Deus, aparentemente, ou na teoria, teoricamente pelo menos, eles o consideravam, o veneravam como sendo o Deus da fertilidade, o Deus que trazia chuva, o Deus que trazia abundância, a colheita. Baal era o Deus que abençoava a colheita e que trazia prosperidade, portanto, ao povo de Deus. E o povo estava se entregando nesta mentira e vivendo uma farsa, porque Baal era um Deus falso. Então o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, movido por amor ao seu povo, ele deu uma ordem ao profeta, e o profeta foi e disse ao povo, e disse: porque vocês se desviaram, e porque a coisa está indo mal, a partir de hoje não haverá chuva na terra, até que eu venha e fale de novo que vai chover. Deus vai cerrar os céus. E então a Bíblia diz que por 3 anos não choveu na terra. Por 3 anos houve uma seca, houve uma escassez tremenda, de maneira que o campo não produzia mais, não havia mais semeadura, aliás, não havia mais colheitas, a relva do campo não havia mais, os animais começaram a passar fome, a fome começou a invadir, a situação ficou caótica. Inclusive o rei, movido de insatisfação por conta da situação que ficou, impressionado pelas pessoas que buscavam uma saída, o profeta Elias fosse caçado, que encontrasse o homem, que o matassem, porque eles esperavam que uma vez matando o profeta, então e eles poderiam ter novamente a abundância e a chuva, mas eles não encontravam Elias, porque Deus guardava o homem dele. Deus guardou o seu servo. Deus protege aqueles que são seus. Deus protege aqueles que andam e que fazem e que trabalham de segundo a ordem de Deus, segundo o chamado de Deus e o propósito de Deus. E Deus guardou e protegeu Elias. Até que chegou um dia, chegou um momento em que Deus decidiu que ele voltaria e traria a chuva para a terra. Então ele mandou Elias e disse: vai e se apresenta ao rei. E fala para o rei que agora as coisas, o tempo terminou e eu vou mandar a chuva. Mas não foi sem propósito que Deus fez isso, porque Elias foi até o rei, mesmo temendo pela própria vida. E conversando com o rei, ele fez uma oferta, fez uma proposta ao povo daquela época, dizendo, ele começou dizendo assim: até quando cocheareis entre 2 senhores? Ele disse: até quando estará com um pé na igreja, um pé no mundo? Até quando você vai servir a Deus e servir a Baal? Até quando você vai dar a Deus o que é de Deus, mas vai ficar buscando no mundo aquilo que não é dele? Até quando cocheareis entre 2 senhores? Até quando estareis divididos, sem confiar verdadeiramente no Deus vivo? E ele disse: então, se Baal é Deus, vamos ter uma prova.
Mas se o Senhor é Deus, então Ele vai responder. E Ele deu a oportunidade, dizendo: vamos fazer 2 altares, e coloquemos sobre ele a lenha, coloquemos sobre o altar o bezerro, a oferta, o sacrifício, mas não coloca fogo, porque nós vamos orar. E se Baal responder com fogo, então Baal é Deus. Mas se o nosso Deus, Deus de Israel, responder com fogo, então Ele é o Senhor. E o povo achou boa a oferta, então eles aceitaram. Você conhece a história, eu estou fazendo só um resumo, para quem talvez não tenha visto ainda essa história. Então os profetas de Baal clamaram, oraram, rezaram, se cortaram, fizeram. Então Elias, depois que ele preparou, eu quero... Sobre o fogo de Deus, como foi que Elias orou e recebeu o fogo do Senhor. Por quê? Porque não tem a ver apenas com aquele momento, talvez apenas, mas tem a ver com o que Deus estava fazendo no povo, e através do povo, através do seu profeta, através de Elias. O propósito de Deus, que na semana passada eu falei sobre o fogo do Senhor, eu falei sobre algumas coisas, o que acontece, alguns efeitos do fogo de Deus na minha vida, como receber este fogo, como ser respondido por Deus, como pedir fogo e receber fogo dos céus, como ser aceito, porque o fogo era um sinal de que Deus estava aceitando a oferta, era um sinal de que Deus estava aceitando aquele momento, era um sinal de que Deus estava com Elias, porque Elias orou e disse: Senhor, mostra que eu sou profeta do Senhor e que eu estou do teu lado, mostra que o Senhor está comigo. E para receber o fogo de Deus, é preciso que haja um compilado de situações, de momentos e sentimentos, para que Deus possa se manifestar, porque a presença de Deus, ou o fogo de Deus, não é para qualquer momento, não é para qualquer evento, não é para qualquer coisa, não é para qualquer sentimento. Deus, Ele é muito seletivo na oração que Ele responde. Deus é muito seletivo para os momentos em que Ele se apresenta. Deus é muito seletivo para os momentos em que Ele envia a resposta. E eu quero hoje, se Deus nos permitir, o Espírito Santo, que nós possamos compreender como é que podemos receber, como receber o fogo do Senhor. Quando é que eu posso ser ouvido por Deus e ser respondido por Ele? E a primeira coisa, olhando no texto aqui, sendo um pouquinho rápido, porque hoje aqui eu tenho um relógio. A primeira coisa que eu olho aqui no texto e vejo em Elias, e no momento, é que aquele momento em que Elias está ali diante do altar, aquele momento em que ele faz a oração, o momento em que Deus responde com fogo, não tinha a ver apenas só com aquele momento. A primeira coisa que que nós precisamos, para que Deus se manifeste com fogo em nós e para nós, é que nós estejamos vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Olha aqui, irmão. 3 anos sem chuva, 3 anos sem água, os rios tinham secado, as cisternas estavam secas, a terra estava queimada, não havia pasto, os animais estavam morrendo, a situação era caótica e o povo estava desesperado, o rei estava desesperado, eles não pensavam em outra coisa a não ser na necessidade que eles tinham de que chovesse. Quando Elias se apresentou e disse: Deus agora vai mudar, eles disseram: agora sim, agora deu boa, Deus vai responder a minha necessidade. Deus vai responder a nossa necessidade, agora Ele vai suprir aquilo que precisamos. Mas a verdade é, irmão, que Deus não está nem aí para as nossas necessidades. Deus não está nem aí para aquilo que queremos, Deus não está nem aí para aquilo que precisamos. Porque quando Deus se move, Ele não se move segundo as nossas necessidades, mas Ele se move segundo o seu próprio propósito.
porque a chuva era a coisa mais fácil, mandar chuva era a coisa mais simples, mandar a chuva dos céus era algo que para Deus não era difícil. Ele fazia isso todos os dias, se preciso for, e ainda faz nos dias de hoje. Mas o propósito central do movimento de Deus, o propósito central que fez Deus fazer tudo o que fez e culminou naquele momento de Elias, não era apenas para trazer chuva para a terra, mas era para resgatar o coração do povo para si. O povo se desviava, eles estavam, como diz o profeta, cocheando entre dois senhores. Eles não sabiam mais se serviam a Deus com fidelidade ou se serviam a Baal. E muitos deles, porque os profetas de Baal eram muitos, naquele dia reuniram-se aproximadamente 850 profetas, com os de Baal e da outra deusa Azerá. 850 contra Elias sozinho. O povo já estava tendencioso a seguir a Baal. O povo já vinha há muito tempo buscando, caminhando atrás de Baal. Somente após os 3 anos de necessidade, os 3 anos de seca, é que eles voltaram os seus olhos na esperança verdadeira, que é o Deus de Israel. O povo precisava da chuva, mas Deus não estava atendendo a uma necessidade, mas Ele estava revelando o seu propósito, que era tirar o povo da mentira e trazer-lhes a verdade. E a verdade é que Baal era uma farsa. A verdade é que Baal estava enganando o povo. Baal estavam conduzindo o povo para a perdição. A verdade é que aquele caminho era um caminho de perdição. Então Deus disse: eu não vou perder o povo, eu vou trazê-los de volta. E ele estava em um propósito de resgate, de confiança. Ele estava num propósito, num trabalho de resgatar o coração do povo para si. A chuva era só um detalhe. A chuva não era importante. A chuva não era o foco. A chuva não era aquilo que Deus de fato queria fazer. E é por isso que antes da chuva, Deus mandou o fogo. Porque antes de atender às nossas necessidades, Deus vai primeiro cumprir os seus propósitos. Se nós não vivemos os propósitos de Deus na nossa vida, é bem provável que Ele não atenda às nossas necessidades. Mas nós buscamos a Deus por causa das necessidades. Nós vamos até o profeta de Deus e o aceitamos no nosso meio, como o povo aceitou, porque temos necessidades. Não que Deus não queira resolver, porque Ele prometeu, Ele disse: eu vou mandar chuva. Mas a chuva só veio depois que o povo, a Bíblia diz, caiu com o seu rosto em terra e reconheceu e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A foi extirpada, Baal foi extirpado. A dúvida saiu do coração. E então eles começaram a servir a Deus verdadeiramente. A primeira coisa que precisamos para que o fogo do Senhor venha é que nós estejamos buscando e vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito para nós. Deus tem algo para fazer em nós. Deus tem algo para fazer em mim. Deus tinha um propósito para aquele povo. Elias orou e ele foi respondido. A oração de Elias foi respondido porque ele estava ali seguindo um propósito de Deus. Se o fogo não viesse, o negócio ia ficar ruim. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui, neste momento em que Deus estava fazendo um concerto com o seu povo, neste momento em que Deus estava mais uma vez se revelando para o seu povo, a segunda coisa é a primeira atitude, talvez, de Elias. Porque a Bíblia diz que depois que os profetas de Baal clamaram, depois que eles se cortaram, depois que eles fizeram tudo o que podiam fazer, e Baal não chegou e o tempo acabou, Elias disse: então agora é minha vez. Elias não ousou sequer colocar a lenha em cima do altar antes de ele reparar o altar. Portanto, a segunda coisa, o segundo elemento que eu preciso para que o fogo de Deus venha sobre mim, para que eu seja respondido por fogo, através do fogo, para que Deus possa responder a minha oração, é ter um altar reparado. Elias disse, a Bíblia diz que o altar de Deus estava quebrado, mas Deus não recebe sacrifícios de altares quebrados. Abandonado. Aquele altar estava quebrado, sabe Deus há quanto tempo?
Já há muito tempo naquele altar não se ofereciam sacrifícios. Já há muito tempo naquele altar não se ouvia orações. Já há muito tempo naquele altar não havia momentos de devoção, não havia entrega, não havia adoração. Muito tempo naquele altar estava abandonado, deixado para trás, porque o motivo do altar, o motivo da existência do altar é o relacionamento com Deus. O altar era uma ferramenta de proximidade, de relacionamento com Deus. Era no altar que a oferta era oferecida, era no altar que a adoração era oferecida, era no altar que a devoção se revelava. O altar estava quebrado porque não havia mais devoção, não havia mais amor a Deus, não havia mais adoração. O povo havia se esquecido de Deus, Deus estava ficando no esquecimento. Então Elias, ele volta, ele diz: eu reparo o altar, porque era tempo de retomar a adoração a Deus, era tempo de retomar a devoção. Deus não manda fogo em altares quebrados, altares que não oferecem a Deus sacrifício, altares que não oferecem a Deus adoração. Meu irmão, como está o nosso altar? O nosso altar é o nosso coração. Quanto tempo faz que Deus não ouve, talvez, a nossa voz em oração? Quanto tempo faz que Deus não recebe adoração? Porque por vezes nós queremos o fogo de Deus, queremos que Deus queime em nós. Chegamos na igreja no domingo, na segunda-feira, na terça, e oramos a Deus, dizendo: Deus, manda o teu fogo, acende um fogo em mim, queima. Mas passamos uma vida, uma semana toda divorciados de Deus. Passa um tempo divorciado da palavra, divorciado de um momento com Deus. Não tem um momento de oração, não tem um momento de intimidade, muito pelo contrário, ainda está entre Deus e Baal. E aí nós chegamos diante de Deus com o nosso altar quebrado e dizemos: Deus, eu quero o teu fogo. Pois Deus está nos dizendo nessa noite que Ele quer mandar fogo dos céus, mas é preciso reparar o altar. Repare a vida de adoração. Retome a vida de entrega em Deus, não apenas de culto em culto, mas todos os dias, em todo o tempo, uma vida, um coração no altar de Deus. Onde andar, onde estiver, onde pisar os meus pés, onde Deus me levar, ali está o altar, ali eu sou oferecido como altar o meu coração. Altares abandonados, vida de oração abandonada, vida de comunhão com Deus abandonada, vida de busca de Deus, da palavra de Deus, discipulado abandonado, não discipula, não recebe, eu não quero mais, o altar está quebrado. Deus está dizendo nesta noite, porque Deus quer mandar fogo dos céus. Deus quer mandar fogo. É preciso restaurar o altar. O nosso coração é nosso altar, o local correto para o sacrifício. E o terceiro elemento que precisamos para que Deus envie dos céus o seu fogo está aqui na palavra. Quando Elias, depois de reparar o altar, depois de arrumar as coisas, depois de ordenar as coisas. Aliás, irmão, deixa eu só fazer mais um parênteses aqui. Elias pegou 12 pedras, a Bíblia diz, segundo o número das tribos de Israel. Porque o que estava sendo posto no altar não era apenas um bezerro, mas era o coração do povo. Elias estava dizendo: Deus, este povo é teu, é o povo do Senhor. Estava colocado tudo que tem, tudo que é, tudo que somos, tudo que precisamos, é colocado diante do altar do Senhor. É por isso que quando Deus mandou o fogo, Ele recebeu a oferta de Elias. O fogo de Deus não queimou apenas o novilho, não queimou apenas a lenha, mas a Bíblia diz que queimou também as pedras, e lambeu o pó e até a água que estava no rego. Deus estava recebendo e aceitando a proposta. Ele estava dizendo para o povo: vocês ainda são meus, eu ainda estou lutando por vocês, eu estou ainda brigando por vocês. E a fome não era para castigar, a fome era para trazer de volta. Preste atenção, irmão, preste atenção.
Porque às vezes quando o nosso coração se afasta de Deus, às vezes nós vemos na igreja apenas com o corpo presente, mas o coração já está distante, o altar já está quebrado, não sente mais a presença de Deus, não tem mais adoração, não tem mais entrega. E então queremos receber o fogo de Deus, mas Deus Ele quer e Ele vai mandar o fogo. Então nós precisamos entregar, ao reparar o nosso altar. E o terceiro elemento fala sobre isso, que é a oferta sobre o altar, um sacrifício de valor. Os profetas de Baal colocaram sobre o altar o novilho, e clamaram, Baal não respondeu. Então chegou a vez de Elias, ele reparou o altar, colocou sobre o altar a lenha, e então ele colocou o novilho, era a oferta. Porque para que o fogo de Deus venha, é preciso que haja uma oferta. É preciso que a gente ofereça alguma coisa, mas preste bem atenção aqui. Porque a oferta, ela revela a importância, qual é a importância, a verdadeira importância, o tamanho, a dimensão, a profundidade daquilo que Deus representa na minha vida. Aquilo que Deus representa para mim. Então eles colocaram um novilho, mas Elias disse: só um novilho não. Só o novilho não, nós precisamos oferecer. E ele teve desejo, e ele incentivou e instigou o povo a fazer mais. Ele disse: pegue um cântaro de água e jogue em cima aqui. Então eles jogaram a água em cima do bezerro, do novilho e da lenha, e molharam. E ele disse: não está bom, jogue mais. E eles jogaram mais. E ele disse: não está bom, jogue mais. Então eles jogaram mais, e ficou encharcado. E a Bíblia diz que até o rego que ele fez em volta do altar ficou cheio, porque foi bastante água. Agora, irmão, 12 cântaros de água depois de um período de 3 anos de seca. Depois de 3 anos sem chuva, a água valia ouro. Depois de 3 anos sem chuva, não havia nada mais importante na terra do que um cântaro de água. Não havia nada mais valoroso naquela época do que um punhado de água. Mas Elias, ele ofereceu não um cântaro, mas 12. Porque a oferta, o sacrifício que está sobre o altar, ele fala da representatividade. O sacrifício representa o sentimento que está dentro do meu coração. Quanto é que Deus vale para mim? É assim que eu sacrifico. Quando nós gostamos de alguém, somos convidados para ir a algum lugar, num casamento. Olha aqui, quem nunca foi num casamento? Sabe como é que a gente escolhe o presente de casamento, irmão? Como é que a gente decide quando vai dar um presente para alguém? O presente é segundo o grau de importância que a pessoa tem para mim. O pai, quando vai casar um filho ou uma filha, um dia eu chego lá, mas ele diz: é meu filho, é minha filha, eu vou dar o melhor. O pai, se ele puder, ele dá uma casa, ele dá um apartamento, ele dá o carro. Se ele puder, ele paga toda a festa de casamento, ele dá a geladeira, ele quer dar o mais importante, quer dar o mais caro, porque é o meu filho, é minha filha, é importante demais para mim. Então eu não vou dar só uma espumadeirinha, eu vou dar porque ele é importante. O presente, a oferta revela o tamanho, a intensidade do sentimento. Mas quando a gente é convidado pelo amigo do amigo do amigo do amigo, vai de penetra, né? Vai de penetra no casamento dos outros, às vezes nem presente leva. Chega lá, não dá nem buscar, mas é comer, encher a pança e ir embora. Ou quando é alguém, de acordo com as nossa competência, claro, nosso poder aquisitivo. Mas a gente pensa: poxa, eu posso dar por exemplo, vou dar um presentinho um pouco melhor. Eu vou lá na Havan, vou fazer em 24 vezes, propaganda para a Havan sem querer, mas fiz. Mas eu vou fazer em 24 vezes porque tem importância para mim. A oferta revela, a minha oferta revela a importância que Deus tem para mim. A minha oferta, e eu estou falando também aqui de dízimos e ofertas, e quero ter toda a liberdade que a Bíblia me dá
para falar desse princípio bíblico que é tão verdadeiro quanto a salvação pela graça. É tão verdadeiro quanto o fato de eu dizer que Jesus cura. É um princípio bíblico que está revelado em Elias. Não estava jogando água no altar apenas para ficar molhado, para ficar mais difícil, para que todos vissem que Deus podia fazer muito mais. Não, era uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, que revelava o tamanho, a intensidade da devoção de Elias, e ensinando ao povo: Deus merece o melhor que nós temos no momento em que estamos diante dele. É o melhor. Dá mais água aí. Mas então ponha mais água, porque não é para Baal que vamos sacrificar, mas é para o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. E aí se cumpre mais um princípio da palavra de Deus, um princípio eterno, que diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando Elias chegou diante de Deus e o povo todo e disse: joga água, que oferta maravilhosa. Quanto custaria em dinheiro eu não sei hoje, mas não ia ser barato não. Nós tivemos esses dias aí um momento de seca, um períodozinho de seca de alguns meses. A água mineral já subiu lá em cima, o galão de água que já subiu, já ficou caro. Imagina o valor da oferta que Elias ofereceu, que o povo ofereceu a Deus. Mas depois que o fogo veio, irmão, depois que o fogo desceu, Elias subiu no monte, então Deus mandou a abundante chuva. E poucos dias depois de uma oferta de grande valor, 12 cântaros de água já não eram tão importantes mais, porque Deus mandou chuva dos céus, a prosperidade de Deus veio. Porque cumpre-se a palavra de Deus, que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A oferta revela o meu coração. A oferta sobre o altar, uma semente de 12 cântaros de água, gerou uma colheita de abundante chuva. E é por isso que não chove para nós às vezes. É por isso que a chuva de Deus não vem na minha vida. E é por isso que o fogo de Deus não acende. É por isso que Deus às vezes não ouve a minha oração, porque nós queremos oferecer a Deus o mínimo possível. O mínimo possível. É como quando alguém, um drogadito qualquer, bate na janela do carro e a gente procura umas moedinhas que não dá nem todas as moedinhas, vou dar só 2 para sobrar algumas para depois. Isso revela o sentimento do coração. Quando Deus me chama para exercer um ministério, quando Deus me chama para fazer alguma coisa, quando Deus me chama para me envolver nas coisas dEle, não é para oferecer o que eu puder, do jeito que eu quiser. Porque com Deus é tudo ou nada. Quando Ele disse: eu vou dar salvação, Ele não mandou um anjo, não mandou um querubim, Ele mandou o próprio Filho. O próprio Filho Jesus. A intensidade. E é por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a melhor oferta. Ele ofereceu o mais caro, o melhor que Ele tinha, porque o amor era intenso demais. Ontem eu pregava lá na vigília e falava um pouco sobre isso. O Evangelho, vida com Deus, irmão. Andar com Jesus não é para qualquer um, não. Não é de qualquer jeito. Ou é tudo ou não é nada. Aqueles que querem vir para Jesus só para dar uma forcinha, não serve. Quer vir para a igreja, vou me envolver no louvor, eu vou dar uma força lá. Não venha dar força, não precisa. Vou ajudar, não venha oferecer ajuda, não precisa de ajuda. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a causa dEle, comprometidos com aquilo que Ele está fazendo. Deus quer compromisso, não precisa de forcinha, porque aquele que quer só dar uma forcinha, aquele que vai dar uma ajudinha, aquele que vai, ele desiste na primeira dificuldade, ele não vai mais, porque ele só veio para dar uma ajudinha. Vai dar uma ajudinha, não precisa. Precisamos de homens e mulheres comprometidos com Deus e com o reino de Deus e com as verdades da sua palavra.
Quando eu estou comprometido, é que o fogo vem. Hoje de manhã, levantei para vir para cá, para a igreja. Eu dormi tarde, acordei cedo, estava na vigília. A gente acorda com aquela disposição, né, irmão? O olho abre um só, o outro fica teimando ainda. Parece que joga um punhado de areia no olho da gente. Você levanta. E aí vai se arrumando daquela angústia, daquela... Não sei você, mas eu quando... Os primeiros momentos, logo que a gente levanta, o corpo está querendo ficar, a carne está dizendo, fica mais um pouco, está chovendo lá fora. Está frio. Eu não quero ir. Eu levantei daquele jeito, a Lisiane levantando comigo, e eu lembrei daquele meme. O meme da internet. No reino de Deus é assim mesmo. Sabe aquele meme que diz assim, quem não tem as manhas não entra não. Hã? Sem a ajuda de um profissional. Doce, doce como mel. Porque às vezes a gente vem assim. A gente diz, eu vou, Deus, eu aceito. Mas não está comprometido, vou dar uma forcinha. E daí quando dá uma forcinha, chove, fica frio, não vai. Eu nem estou falando da chuva lá fora. Às vezes é a chuva que ataca o nosso coração, a nossa alma, que nos entristece, que nos frustra, a frustração, a decepção. Quando nós sonhamos com coisas e o sonho não se realiza, então nós nos decepcionamos e deixamos para lá. A oferta sobre o altar, o sacrifício. Mas ser dizimista não é fácil não. A gente que acha que é só ele. É que eu tive umas dificuldades. Quem não tem dificuldade, me apresente, que eu não conhecia ainda. Já dizia a musiquinha, dinheiro na mão é vendaval. Quanto mais você ganha, maior é o dízimo, irmão. A pessoa fica pensando e fazendo continha. Me dê licença hoje. Até a gente fica contando até a moedinha. Que Deus o livre, dá 5 centavos a mais do que eu tenho que dar. Eu não posso, porque esses 5 centavos é meu. Os olhos do Senhor estão atentos. Eu quero o fogo do Senhor na minha vida. Eu quero fogo. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na minha vida, na tua vida, muito mais do que Ele já está fazendo. Mas Ele está de olho, Ele está atento. Ele conhece a intenção do meu coração, conhece a intenção do nosso coração, não tem a ver com o dinheiro. Porque se 12 cântaros de água é demais hoje, daqui a uns dias, depois que é oferecido, 12 cântaros de água já não é mais tão importante. Um sacrifício, oferta sobre o altar, um sacrifício de valor. Estou falando de dízimos e ofertas, mas não é só isso. É a minha vida no altar, o ministério, o chamado que Deus me deu. Às vezes existe tanta necessidade na igreja, tantas coisas para fazer e pessoas para ajudar, mas não quer, não vou, não oferece, porque eu não quero me envolver, eu não quero compromisso. Olha aqui, ó. Eu não quero me comprometer, mas eu quero fogo. Quer ver o que é o comprometimento? Está aqui no quarto tópico. Quarta coisa que nós vemos em Elias e que fez com que ele fosse respondido por Deus e o fogo desceu dos céus, foi a fé, o comprometimento. Elias arriscou não apenas a sua reputação, mas a sua própria vida neste processo. O rei disse: ache esse homem, ache esse profeta e acabe com a raça dele, acabe com a vida dele. E Elias foi lá e se apresentou diante do rei, sabendo que se não desse certo, irmão, se não desse certo, se os profetas de Baal orassem, Baal não respondeu. Se Elias orasse, também Deus não respondesse, com quem vocês acham que o povo ficaria? O povo já estava tendencioso a ir com Baal.
Os profetas de Baal já eram a maioria, o povo já estava seguindo a Baal, eles já queriam a Baal. Se Deus não respondesse com fogo, se Elias não fosse respondido por Deus, a sua cabeça estava a prêmio. Quer saber o que é comprometimento? Comprometimento é quando eu me dedico de verdade, é tudo ou nada. Comprometimento é quando eu arrisco a minha reputação. Comprometimento é quando eu arrisco o que eu tenho, quando eu arrisco o que eu estou, para viver os propósitos de Deus na minha vida. E isso é comprometimento. O reino de Deus não é para quem quer dar uma forcinha. Elias se colocou ali diante de todos, arriscando a sua vida, arriscando tudo que ele era, tudo que ele tinha. Porque hoje nós lemos a Bíblia. Nós sabemos que Elias foi respondido, mas que garantia havia de que o fogo desceria de verdade? O fogo de Deus não é para qualquer coisa. É preciso que haja um propósito, é preciso que haja comprometimento. Deus ouve a oração daqueles que estão comprometidos. Deus manda fogo para aqueles que têm compromisso, aqueles que se posicionam diante dos profetas de Baal, aqueles que se posicionam diante do povo, aqueles que arriscam ser ridicularizados, aqueles que arriscam ser rejeitados, aqueles que arriscam a sua própria vida, eles se colocam ali posicionados. Como Paulo, eu bem sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Todos verão quão grande é o meu Deus. E para encerrar, um dos elementos, o mais importante talvez, que nós vemos em Elias, o homem a quem Deus respondeu a oração com fogo, é que tudo é feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que hoje se fique sabendo, disse Elias, que hoje se fique sabendo que o Senhor é Deus em Israel. Que hoje fique sabendo que só há um Deus verdadeiro, e o Senhor é o Deus verdadeiro. E envergonhados serão os profetas de Baal. Que hoje fique sabendo que existe um Deus de verdade. É para ti, Senhor, é para a tua glória. Que o povo veja e quebrante o seu coração e venha para o Senhor. Que as pessoas ouçam e quebrante o coração, venha para o Senhor. Manda o fogo dos céus, Deus. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu, revelando que Deus estava aceitando a oferta de Elias. Deus estava aceitando o sacrifício de Elias. Deus estava ouvindo a oração de Elias. Deus estava vindo em resgate ao povo seu. O fogo veio porque Deus veio para buscar aqueles que eram deles. Deus não perdeu o povo para Baal. Ele disse, é meu. Ele resgatou o coração do povo, porque a necessidade era a chuva. Fica em pé, irmão, fica em pé. A necessidade era a chuva. Preste bem atenção aqui agora. Preste bem atenção agora. A necessidade era a chuva. Mas a chuva só veio depois que Deus cumpriu o seu propósito. No versículo 39 se revela o propósito de Deus se cumprindo. Todo o tempo, desde o primeiro dia que Elias se apresentou e disse, não vai mais chover. Os 3 anos que Elias ficou no deserto, sendo mantido por Deus, os covos levavam carne e água. Os 3 anos de fome que o povo passou, e depois a oferta, todo o processo, todo este tempo tinha um propósito. No versículo 39 está revelado o propósito de Deus se cumprindo, quando diz que o povo, e o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só veio o fogo, aliás, só veio a chuva depois que o fogo desceu.
quando o coração do povo foi resgatado. Quando a adoração foi resgatada, quando a devoção foi reinstaurada, quando o coração rendido, deu o seu coração a Ele, foi só aí então que a chuva veio dos céus. Foi só aí então que Deus trouxe a bonança mais uma vez, porque o propósito de Deus com o fogo não era para trazer a chuva, o fogo não era para trazer prosperidade, o fogo era para resgatar o coração, porque Deus abençoa Ele e cuida daqueles que são deles. É preciso restaurar a adoração, é preciso viver o propósito. Eu quero que Deus me responda com fogo, então comece a viver o propósito. Arrisca algumas coisas, invista algumas coisas, um sacrifício de valor, uma oferta de valor, coloca fidelidade no coração. A devoção tem que ser restaurada. Repara o teu altar. A vida com Deus, a vida diária com Deus, de oração, de adoração, leitura da palavra, consagração, entrega. Repara o teu altar, colocar uma oferta sobre ele. Arrisque-se por ele. Assuma um compromisso. Assuma um compromisso com ele. Assuma um compromisso com o Senhor. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, arriscando a tua reputação, arriscando aquilo que tem que ser arriscado. Amarás ao Senhor teu Deus. Posicionamento para engrandecer ao Senhor. A glória do Senhor será revelada. Feche teus olhos.